E no vídeo de hoje nós temos a continuação da história da nossa princesa, que está atualmente casada com um americano que tem transformado a vida dela em um verdadeiro inferno. Se você não sabe do que eu estou falando, corre lá para assistir a primeira parte. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, escreva para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela, lembrando de incluir também uma autorização. Assim, eu posso ler aqui no canal. E pode escrever à vontade, pois o seu nome jamais será revelado. Em novembro de 2016, ele chegou ao Brasil para me conhecer. Mas me senti estranha, porque não senti nenhuma emoção quando peguei ele no aeroporto. Foi estranho, sei lá, mas eu segui com ele para o bairro onde ele havia alugado um apartamento. No começo, ele parecia até uma pessoa normal, mas estava tão desesperado para se casar comigo que começou a falar. Vamos no consulado americano, nós precisamos ver os documentos. E eu respondi: calma, ainda é muito cedo, nós precisamos nos conhecer mais um pouco. Então, ele, não satisfeito, começou a questionar. Eu não sou bom o suficiente? Eu estou te tratando bem. Eu saí do meu país para estar aqui com você e isso não é o suficiente para você? Você parece uma pena do meu lado. Olha como você está leve e confortável. Ele já usava palavras de um narcisista, mas eu não percebia como vejo hoje. Ele ficou 8 dias no Brasil e, quando retornou para os Estados Unidos, eu chamei ele para conversar e falei: vamos parar por aqui. Eu não vou ficar com você. Acho que o nosso relacionamento não dará certo. Meu Deus! Esse homem se transformou e falou tantas coisas. Falou que não era justo eu fazer isso com ele, que ele se deslocou para me conhecer, que gastou dinheiro, que gastou tempo e etc. Simplesmente eu respondi: ué, eu também perdi meu tempo. E por acaso teríamos como nos conhecer se você não viesse aqui? Ele insistiu, 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 e eu fiz o que nunca deveria ter feito. Segui com o relacionamento. Ele sempre insistiu em se casar muito rápido, e hoje eu também sei que isso não foi um bom sinal. Ele já queria voltar no Brasil para casar em abril de 2017, menos de 6 meses depois. E nesse tempo, ele me enviou todos os documentos e eu fiz a tradução juramentada e marquei o casamento para o dia 13 de abril. E nisso, o relacionamento, mesmo à distância, continuava, sempre com ele se mostrando muito controlador e possessivo. Ele arrumava briga por tudo, até nas coisas mais mínimas. Vou te dar alguns exemplos. Eu sempre fui uma super mãe e dormia agarrada com os meus filhos. Ele não gostava disso. Meu filho sempre foi muito carinhoso também e me pegava no colo. Ele não gostava disso. Eu sempre me arrumava bem bonita para ir à igreja. Ele não gostava disso. Ah, e sempre que ele me via arrumada, bem bonita, pronta para ir à igreja, ele perguntava: Lá tem muitos homens? É por isso que você está se vestindo assim? então, faltando um mês para ele chegar para o casamento, eu estava no trabalho fazendo minha faxina e fiquei analisando minha vida. Pensei e falei: quer saber? Eu vou desmarcar esse casamento porque esse cara deve ser muito ciumento. Então, desmarquei o casamento e ele ficou muito raivoso, mas também ficou com medo que eu terminasse e falou: Tá bem, vamos casar mais pra frente. gente, mas é claro que esse moço não ficava só mostrando a parte ruim dele. Ele também precisava mostrar algo de bom para que a nossa princesa caísse nessa armadilha. E é isso que ela vai te contar agora. Ele ia para o Brasil e voltava com frequência. Bom, com a frequência que o trabalho dele permitia. Uma coisa que eu achava bem legal era que em todas as datas comemorativas ele sempre fazia uma surpresa para mim. Coisas que ninguém nunca fez. Por exemplo, no meu aniversário, ele fazia questão de estar comigo. Eu sempre fui uma pessoa de cuidar e ajudar a todos, mas o meu ex nunca me deu um feliz aniversário, nunca me elogiou,
e nunca estava presente nos momentos importantes, como Natal, aniversário dos nossos filhos, entre outras datas. Mas o que mais me chamou a atenção nesse americano é que, mesmo ele sendo possessivo, ele tinha esse lado bom. Mas hoje eu também vejo que faz parte da manipulação. Então, com as idas e vindas no Brasil, ele continuou sempre falando do casamento. E eu falei para ele que também não iria casar, pois minha filha era menor de idade na época, e o pai jamais assinaria para ela vir comigo. Na verdade, eu também não seria louca de trazer a minha filha para casa de um desconhecido que eu conheci na internet. Mas depois de muita insistência, nos casamos em novembro de 2017. Mas antes do casamento, eu falei para ele que, mesmo casada, eu não viria morar aqui nos Estados Unidos até que minha filha se tornasse maior de idade. Então, esperei pelo visto e, depois de um ano, em dezembro de 2018, eu estava chegando aos Estados Unidos pela primeira vez. Claro que fiquei encantada e muito emocionada por estar chegando nesse país de primeiro mundo. Cheguei na casa dele para ficar por um mês, porque foi combinado que eu ficaria indo e vindo até que a minha filha se tornasse maior de idade. Chegando na casa dele, eu já tomei o primeiro choque. Ele era muito porco e a casa estava muito suja. Ele fez um jantar para mim, mas não desceu, pois eu tive muito nojo. Dei uma desculpa que estava cansada e fui dormir, mesmo com fome. E no outro dia dei uma boa limpeza na casa e daí então me senti melhor. Mas os sinais continuaram. Ciúmes, ciúmes e mais ciúmes. Sempre com ciúmes dos homens, até na fila do supermercado. Ah, e deixa eu te contar que eu tive que parar de usar calça jeans, pois até do filho dele ele ficou com ciúmes quando eu usei uma calça legging dentro de casa porque estava muito frio. O garoto na época tinha 14 anos, mas meu marido disse que ele iria olhar para o meu bumbum. Já em um outro dia, ele brigou comigo por causa de um senhor que deveria ter mais ou menos uns 80 anos, porque o senhor percebeu que eu era estrangeira e ficou me olhando. Nesse dia, ele ficou tão furioso que até ameaçou me largar lá dentro da loja. Tudo isso porque eu falei para ele ignorar aquele senhor, afinal, eu não tenho culpa, sou mesmo estrangeira. E a cada dia eram abusos diferentes. Eu lembro que eu queria muito conhecer o bairro, e ele logo veio falando. Aqui não é seguro. E você é estrangeira. Mas eu sabia que era tudo manipulação. Algo que ele sempre usa até hoje é que na casa dele tem regras e que eu não devo ser como uma mulher americana. Eu devo obedecer às regras para que o nosso casamento dê certo. Vou te contar algumas dessas regras. Pegar Uber? Nem pensar. Sair sem ele? Jamais. Ter amizades com brasileiras? Nada disso. Não é bom, porque elas podem tentar me mudar. Então eu ia e voltava do Brasil até que em outubro de 2019 eu resolvi ficar aqui por 2 meses para fazer um experimento. Nós combinamos que eu ficaria e se eu não conseguisse um trabalho em dezembro, eu voltaria. Ele sabe que sem trabalhar eu não fico de jeito nenhum. Daí então fiquei ainda mais surpresa. Falei para ele que eu tinha encontrado uma vaga em um hotel. E a reação dele foi uma surpresa para mim, porque eu sabia que ele é possessivo e controlador, mas eu pensei que eu iria ter uma vida normal aqui, igual no Brasil. Jamais imaginei que não teria esse direito. Ele então começou a dizer: Não é seguro. E você precisa da minha opinião para arrumar um emprego. Deixa que eu te arrumo um emprego. Eu vou fazer isso. Eu falei para ele que isso era um absurdo. E então ele me colocou para fora da casa dele pela primeira vez. Ela disse aqui que ele colocou pela primeira vez, ou seja, nós vamos ver ao decorrer dessa história outras vezes em que esse absurdo aconteceu. Uma outra coisa que eu quero que você preste atenção é, observa como ele, em nenhum momento, ele não a incluiu. Ela virou esposa dele, mas ele não a incluiu. A casa continua sendo dele. A casa não é dos dois. E ele fez isso de uma maneira tão explícita
que ela também internalizou isso. E quando ela se refere, ela diz a casa dele, a casa dele. Esse é o nível de manipulação que a nossa princesa está sofrendo. É muito complicado. E é mais complicado ainda se desvencilhar, mas vamos continuar na história. Eu implorei e pedi, por favor, não faz isso comigo. Você se casou comigo, você me trouxe aqui. Eu chorava, me tremendo, implorando para ele me perdoar e que eu iria obedecer. Mas na minha cabeça, prometi a mim mesma que nunca mais retornaria aos Estados Unidos depois que voltasse para o Brasil. Então chegou o dia de voltar para o Brasil. Eu saí daqui já me despedindo do lugar. Quando cheguei no Brasil, falei toda a verdade. Disse que ele era abusivo e contei tudo que ele fez comigo. E disse que não tinha perdão, que eu iria buscar o meu divórcio. Sei que mais uma vez errei, porque eu deveria denunciar ele para a polícia e bloquear ele. Mas quando chegou janeiro de 2020, chegou a pandemia e ele me pedia perdão e disse: Eu vou mudar. Eu posso ter tudo, mas sem você, a minha vida não é nada. Eu fiquei firme e falei que não iria perdoar. Ele comprava minha passagem para eu voltar e tinha que cancelar, porque eu não ia. Fiquei afastada por 8 meses dele. E quando foi em agosto de 2021, voltei para os Estados Unidos por 20 dias. Ele até ficou um tempo disfarçando que mudou. E nisso tudo, a pandemia rolando, e a minha filha fez 18 anos em outubro de 2021. E eu já não tinha mais o meu trabalho no Brasil, então resolvi morar aqui, achando que realmente ele iria mudar. Cheguei para morar de vez nos Estados Unidos em novembro de 2021 e falei para ele que iria trazer a minha filha quando tivesse estabilidade. Meu filho já tem esposa, então não quer vir. Meus caros amigos, eu sei que serei muito julgada na minha história, pois quando eu cheguei aqui para morar, ele realmente colocou as unhas de fora. Hoje, minha vida é um tormento. Eu não tenho vida social. Eu demorei meses para conseguir ter um número de telefone daqui. Ele me priva de tudo. Já me acusou até mesmo de sumir com coisas dele dentro de casa. Eu vivo sob constante ameaça. Ele me leva e me traz do trabalho. Ele me controla. Cada passo que eu dou. Eu não posso pegar Uber, eu não posso pegar ônibus. E foi ele quem arrumou uma senhora para eu cuidar. E ele disse que esse é o único trabalho que eu posso fazer. A filha dela, dessa senhora para a qual eu trabalho, é muito pobre e só me paga atrasada. E isso me causa muito estresse. Só recebo a cada 35 dias e sempre faltando dinheiro. Eu não tenho direito de reclamar ou questionar sobre qualquer coisa. Ele sempre diz. Você é estrangeira, precisa aguentar esse trabalho. Ele tem muito ciúmes de mim. E é sempre ele que me leva e traz do trabalho. E nesses dias, estávamos no carro indo trabalhar e ele viu que eu estava usando o meu protetor solar. E então começou a questionar e falou. Você está preocupada com a sua aparência para os outros homens? Ele ficou tão irritado que tentou me colocar para fora do carro na rodovia. Ele encostou o carro e disse: Desce! Desce agora! E eu implorei mais uma vez. Cheguei no meu trabalho tremendo, chorando. Eu tenho vários áudios e vídeos dele gritando e me xingando. Ele já tentou me colocar para fora 3 vezes. Ele até mesmo fez eu perder a minha entrevista e até hoje o meu processo está enrolado. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é tão simples ao tipo, casou com o americano, tudo resolvido. Não é assim que funciona. Mesmo casada com um americano, você precisa passar por diversos processos até ir subindo a escadinha da imigração. E esses processos exigem organização, porque você vai elencar muitos documentos. Exigem dinheiro, pois todos eles são pagos e são caros. E exigem paciência, pois todos eles levam um bom tempo até a conclusão. O que a nossa princesa está contando é que a imigração
selecionou uma data para ela ir até lá, fazer uma entrevista, porque é através dessa entrevista que eles vão decidir se ela vai receber ou não a documentação, e é possível remarcar essa data. Mas no caso dela, o que ela está nos contando é que por conta de tantas confusões em casa, ela perdeu essa oportunidade de fazer a entrevista. E isso é muito triste e muito injusto, né, gente? Porque agora ela vai ter que entrar com um novo processo para poder pedir perdão, para poder ter uma nova data e então, finalmente, ter a documentação dela. Você está entendendo a gravidade dessa situação? Em breve eu trarei muitos vídeos sobre documentação, sobre visto e sobre imigração. Então fica ligado se você gosta desse tipo de conteúdo. Mas agora, vamos voltar para a história. Eu perdi minha identidade, não sei mais quem eu sou. Eu mesmo estou desperdiçando a minha vida por estar com esse cara. Engordei muito, eu não tenho mais vaidade. Simplesmente ele conseguiu me calar. Eu não tenho forças e já pensei muito em desistir e voltar para o Brasil. Mas hoje eu tenho uma família que depende muito de mim financeiramente. Ele é perturbado, não tem vida social e tudo é ele quem manda e controla. Ele coloca a culpa em todos. Por exemplo, no trânsito, ele fica gritando e dizendo: Eu tô atrasado por causa de vocês. Eu percebo também que os homens negros daqui são muito machistas e problemáticos. Ele vive dizendo: Ninguém me entende de verdade. Eu quero morrer, só minha mãe que me amava. a casa dele é horrível, cheia de imagens estranhas. Ele frequenta uma religião que eu não quero nem falar. Eu não tenho direito de mover nada do lugar. É tudo entulhado. E eu só lavo os banheiros e aspiro o chão e troco a roupa de cama. Ele é muito porco. Vai ao banheiro e não lava as mãos. Volta da rua e não toma banho. Na verdade, ele fica dias sem banho. E claro que isso também gera muitas brigas. Eu agora apliquei o visto da minha filha e estou esperando o meu visto. Estou fazendo um planejamento para me separar dele ainda esse ano, porque eu cheguei no meu limite. Já não aguento mais esse relacionamento tão insuportável. Eu estou escrevendo isso e estou tremendo, estou com o coração acelerado. Ele diz que precisa me proteger, pois Aqui é cheio de predador. dia desses ele me acordou às 2 horas da manhã gritando comigo, porque abriu minha mala quando eu cheguei do Brasil e lá ele encontrou uma carteira e um cinto. E a minha amiga mandou para o pai dele de presente. Acontece que a minha amiga namora o meu sogro. E o meu sogro é um homem muito diferente. Meu marido gritava e jogava a mala dizendo: Você trouxe isso para outro homem. mas eu já tinha falado com ele que precisava ir ao correio enviar o presente dessa amiga para o pai dele. Enfim, são tantas mazelas. Minha vida é um inferno sem fim. Eu estou escrevendo essa carta com muita dificuldade. Vou parar por aqui, porque acho que jamais conseguirei escrever todos os abusos. Desculpa o desabafo. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe também, princesa, e que Ele te direcione sobre o que fazer, quando fazer e como fazer. Deus é contigo. E pessoal aqui do Brasigringa, vamos encher a caixa de comentários com conselhos construtivos para essa nossa princesa. Obrigada pela companhia e até a próxima.